Hello and welcome to Prime English via I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje, galera, tem conteúdo novo. Hoje nós vamos aprender o Present Simple. Surprise! Ed, na realidade, nós já começamos o Present Simple? Sim! Começamos o Present Simple com o verb be, certo? Mas aí nós temos o Present Simple with other verbs. Ed, o que é isso? Na realidade, é a mesma linha de tempo ainda, né, de tempo verbal, como o verb be, mas agora nós vamos usar outros verbos, certo? Mas, Ed, por que foi feito dessa forma? Porque o verb be tem uma conjugação completamente diferente. Vou aplicar alguns exemplos aqui e vocês verão que realmente a conjugação dos outros verbos em relação ao verb be difere e difere muito. Ok? Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative as notificações. Produção, solta a vinheta. Bem, então nós vamos escolher um outro verbo, óbvio que não seja o verb be, para a nossa aula de hoje. Escolhemos o verbo live. Pronúncia, pessoal, não é li, é le. Bem curto, tá? Live. Live. Live significa morar ou viver. Forma afirmativa. Produção, os pronomes. Muito obrigado, produção. Agora o X da questão, galera. Lembra que eu falei para vocês que os outros verbos, né, têm uma conjugação completamente diferente do verb be. Por quê? Dá só uma olhada. Lembra que eu falei para vocês? Acabei de falar. O verbo live significa morar ou viver. Como é que eu digo, então, eu moro ou eu vivo em tal lugar? Olha só que interessante. É só pegar o verbo, pegamos o verbo aqui, colocamos ele aqui. I live. E você pode falar, I live em São Paulo, I live in Brazil, I live in Canada. Então, é isso. Super simples. A mesma coisa com you live. Aí tem o X da questão que é o resheet. Nós vamos pular esses pronomes. We live, nós moramos. You live, vocês moram. They live, eles ou elas moram. Tudo bem até aqui? Ed, o que acontece com o resheet? Bem, vamos lá. He lives, she lives, it lives. Que ele mora, ela mora, mora. O que acontece? Quando nós temos he, it, a maioria dos verbos, nós vamos acrescentar S. A forma original do verbo é essa aqui, ó, live, que não muda com as outras pessoas, exceto he, it. Ed, é então por isso que nós trabalhamos com o verb be separadamente? Sim, porque nós falamos do verb be, mas quando nós trazemos ele para cá, na conjugação, ele muda. Se aqui é be, aqui vai ser I am, you are. E a gente vai falar, né? I be, you be, she bees. Não acontece isso, tá? Eu vou fazer uma... Aqui então, pessoal, quando eu tenho he, she, it, eu preciso fazer uma modificação no verbo de acordo com a sua terminação. Então, vamos lá. Verbos que terminam com SS, SH, CH, O, X, nós vamos acrescentar ES no final. Ficou confuso? Vamos lá que eu vou dar uns exemplos então. Verbo que termina com SS. Produção, dá um verbo aí. O verbo dress. Essa é a forma original. E vamos conjugá-lo em terceira pessoa. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. My mother dresses my little brother every morning. Como meu irmãozinho não consegue se vestir sozinho, a minha mãe o ajuda. Então, minha mãe que veste o meu irmão. Então, aqui é o verbo vestir. Alright? Verbo que termina com SH. Vamos pegar o verbo wash. Um exemplo. He washes his car on weekends. Olha só o ES
no finalzinho do verbo, né? Verbos que terminam com CH. Vamos pegar o verbo watch. Ó, o anterior que eu falei foi wash, ok? Xaxaxixaxu, wash. E esse aqui é o verbo watch, de tchau, watch. Cuidado para você não trocar as coisas, aí quando você for assistir, você vai lavar, quando for lavar, vai assistir, ok? Cuidado. Então, watch. Exemplo, produção. My sister watches TV at night. My sister watches TV at night. Que minha irmã assiste TV à noite. Alright? Ed, e o verbo terminando com O? Ah, legal. Vamos pegar o verbo go, que é o verbo ir. Então, falamos Luisa goes, olha o ES aí, ó. Luisa goes to school in the morning. Ela vai para a escola. Luisa vai para a escola de manhã. Aí nós temos verbos que terminam com X. O verbo que eu trago para vocês como exemplo é o verbo fix. Fix, não fix, tá? Fix. Que é o verbo consertar. Consertar algo. John fixes washing machines. John fixes washing machines. Que o John conserta máquinas de lavar. Alright? Então é isso, galera. Tem mais um ponto aqui, deixa eu ver. Sim, tem sim. São duas situações, tá? Vocês vão tomar muito cuidado quando o verbo terminar com Y e antes desse Y tiver uma consoante. O exemplo aqui é o verbo study. Study, que é o verbo estudar. Então vamos colocar no exemplo como é que fica. Olha só. Adriana studies English on Mondays. Adriana studies English on Mondays. Percebam a mudança do verbo. Tirei o Y, acrescentei IES, porque é a terceira pessoa do singular. Contudo, nós não vamos pronunciar esse E, porque senão você vai acabar falando studies. Você adiciona uma sílaba aí, não é para adicionar, é simplesmente studies. Imagina que você acrescentou, em termos de pronúncia, você acrescentou apenas um S, ok? Então fica, a forma original do verbo é study, e você em terceira pessoa fala studies, she studies. Nesse caso, Adriana studies English on Mondays, que ela estuda inglês, a Adriana estuda inglês às segundas-feiras. Bom, Ed, e o verbo play? O verbo play também termina com Y, contudo, ele não tem uma consoante antes dele. Antes desse Y aí não tem consoante. Então, nós só acrescentamos S. É só acrescentar o S e está tudo certo. Então, Felipe plays... não, tem que ser terceira pessoa. Felipe plays soccer after school. Olha lá, só o S e está perfeito. Aqui nós temos mais uma vez o verbo live, agora na sua forma negativa. Aqui é diferente. Por que, Ed? Eu vou colocar um auxiliar mais o not. O que acontece? Vamos lá. I don't live. Eu não moro. I don't live in the USA. Eu não moro nos Estados Unidos. Tá? Estou usando o don't. O don't é uma junção de quem? Do do mais o not. Certo? Então eu vou usar esse do como auxiliar, juntar com o not para ficar don't e colocar a minha frase na forma negativa. Ok? A mesma coisa para you. You don't live. Oh, you don't live here. Você não mora aqui. Vamos pular he, she, it, porque eles também têm uma coisinha a mais aí. We don't live. Nós não moramos. You don't live. Vocês não moram. They don't live. Eles, elas não moram. Tá? Ed, o que acontece agora com he, she, it? Até agora juntamos o do plus not, ficou igualzinho o don't. Aqui nós vamos juntar o does, que também é um auxiliar, nesse caso aqui, mais o not,
fica doesn't. Alright? Então, he doesn't live. She doesn't live e doesn't live. Então, ele não mora. Oh, he doesn't live here. Ele não mora aqui. She doesn't live em Paranapiacaba, que ela não mora em Paranapiacaba. Alright? He doesn't live. Não mora. Bichinho, não mora. I don't know. Não mora. Você pode escolher o lugar. Tá? Então aqui tem uma junção do does mais o not. Fica doesn't. Galera, em termos de pronúncia, nós vamos falar um pouquinho depois de yes or no question, quando alguém te pergunta com do, do you live in Brazil? Oh, yes, I do. Or, no, I don't. Por causa da minha resposta curtinha, no, I don't, esse T ele é pronunciado, mas numa frase, como aqui, assim, numa sentença, né? Nós não vamos pronunciar esse T aqui, ó. Então, você não vai falar I don't live. Você fala I don't live. He doesn't live. She doesn't live. Tá? Então, não precisa pronunciar. Nesse caso aqui, não pronuncia o T. Tá? Não esquece de escrever. Escreve sim, mas só não precisa pronunciar. Alright? Então, essa aqui é a forma negativa. Forma afirmativa, mexo no verbo com he, she, it. Forma negativa, uso doesn't, mas eu não toco no verbo. Olha só, o verbo está inteirinho aqui como os outros, sem nenhuma modificação, por causa do doesn't. Como se o S que estava aqui, correu para cá. E agora nós vamos para a forma interrogativa, the interrogative form. Ed, então agora como é que eu uso, como é que eu faço para fazer perguntas? Porque eu lembro que no verb be era só inverter e a pergunta já estava pronta. Sim, aqui não é assim não, tá? Vamos pegar os pronomes e aí eu vou usar um auxiliar chamado do, que na qualidade, na condição de auxiliar, ele não tem tradução. Do I live? Do you live? Você mora? Lembra da famosa frase? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Você percebe que esse do não tem tradução, ok? Mas é um auxiliar que quando está lá, eu sei que é pergunta. E aí nós vamos pular o he, she, it mais uma vez. Do we live? Nós moramos? Do you live? Vocês moram? Do they live? Eles ou elas moram? Ok? E aí vamos usar o does. Does he live? Does he live? Does she live? Does she live? Does it live? E aí eu estou perguntando se ele, se ela, se animal, pode ser, né? Mora, ok? E aí você continua a sua pergunta, né? Hey, do you live in Brazil? Do you live in Canada? E aqui é uma yes or no question. O que seria essa yes or no question, Ed? Essa forma aqui que eu pergunto, ela vai te obrigar a dizer um sim ou não, no primeiro momento, né? Do you live in Brazil? Yes, I do. No, I don't. Does he live in Nicaragua? Does he live in Nicaragua? Yes, he does. Ou no, he doesn't. Tá? Mais para frente nós vamos ver uma coisa com double it questions, né? Que eu vou, por exemplo, usar where. Eu posso colocar o where aqui na frente, vai ficar assim, where do you live? Aí eu quero saber onde você mora. Ó, a coisinha aumentando aí, ganhando forma. Isso é muito legal. Bem, pessoal, agora vocês já sabem e já conseguem conjugar os verbos no present simple. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Seu inglês com certeza vai expandir muito. Desculpem porque o conteúdo foi um pouquinho denso, a aula foi um pouquinho longa hoje, mas de suma importância para explicar para vocês cada regrinha aqui como funcionam as coisas. Ed, para onde que nós vamos agora? Que rumo nós vamos tomar? Na próxima aula, teremos um conteúdo bem curtinho, só para saber para que serve o present simple. E depois vem a parte mais legal, a parte mais gostosa. Em cada aula, vocês verão um verbo, a sua conjugação, inclusive com terceira pessoa, e uma avalanche de vocabulário. Isso vai ajudar você
a expandir o seu inglês, falar com mais tranquilidade, falar com mais segurança, certo? Contudo, é importante lembrá-los que essa aqui é a sua aula de inglês. Então é muito importante que você reserve um tempo para você estudar, pegue o seu caderno e faça todas as suas anotações. Isso é muito importante para você, para o seu inglês. E quando eu falo, pessoal, de um tempo para estudar, não precisa ser horas e horas. Precisa de constância. Todos os dias, 10 minutos, 15 minutos. Reserve esse tempo para você, porque é extremamente importante no seu processo de aprendizagem. Você pode, você consegue. Let's do it. Thanks so much for watching, guys. This is it for today. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seus comentários, escreva aí pra gente, por favor, suas dicas, sugestões. I'm Eddie, and this is your Prime English VR. See you soon, guys. Bye bye.